Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre trabalho. Trabalho mede a transferência de energia de um corpo para outro devido à aplicação de uma força F. Então, quando esse menino aplica uma força sobre o corpo, ele vai gerar um deslocamento. Quando ele gerou esse deslocamento, ele transformou em energia. Trabalho, ele é descrito pela fórmula W é igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. O W significa trabalho, que é dado em Joule. O F significa força, que é dada em newtons. O D é a distância percorrida pelo menino, ocasionando a transformação de energia. E o θ é o ângulo descrito. É o ângulo descrito entre a força aplicada e o deslocamento, certo? Nós temos que um joule, que é a unidade de trabalho, esse J significa joule, um joule ele equivale a 1 newton por metro, certo? Bom, na aplicação do gráfico da força vezes o deslocamento, nós temos aqui a força aplicada inicialmente, então, à medida que essa força foi aumentando, ele foi aumentando a distância. No gráfico F vezes a distância percorrida ou deslocamento, nós podemos calcular aqui o trabalho. Por quê? Se eu tenho a força e eu tenho o deslocamento, então quem está faltando calcular? O trabalho. Então, o trabalho aqui vai ser igual à área descrita. Se for um trapézio, a área do trapézio. Se for um triângulo, a área do triângulo e assim por diante. Nós temos 3 casos especiais na aplicação da força. O primeiro caso é quando o ângulo θ foi igual a zero. Nós temos que o cosseno de zero, no caso aqui, cosseno de zero, ele é 1. Então, se eu colocar aqui 1, vai ficar trabalho F vezes D. Eu vou desprezar o valor, o 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, quando eu faço isso, quando a força é paralela ao deslocamento, a força está aqui, o deslocamento está aqui, o ângulo descrito é de zero. Então, o trabalho vai ser força vezes o deslocamento. No segundo caso, o ângulo descrito ele é de 90 graus. A força ela é perpendicular ao deslocamento. Então, como a força é perpendicular ao deslocamento, o ângulo vai ser 90 graus. Cosseno de 90, zero. Então, se eu multiplicar qualquer número aqui por zero, o trabalho vai dar zero. No terceiro caso, é quando o ângulo descrito for 180. Então, aqui ó, eu tenho o deslocamento para um lado e a força aplicada para o outro. Então, aqui está formando um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180, nós temos que é menos 1. Então, se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar trabalho menos F vezes D, que foi a nossa fórmula. Então, nem sempre eu preciso usar essa fórmula, eu posso analisar o ângulo. Se o cosseno for zero, ou seja, a força for paralela ao deslocamento, trabalho é F vezes D. Se a força for perpendicular ao deslocamento, o cosseno é zero, então o trabalho vai ser zero. Ele não vai deslocar. Para realizar trabalho, o corpo tem que deslocar. Quando o ângulo descrito for 180, o cosseno de 180 é menos 1, trabalho é menos F vezes D. Bom, vamos continuar aqui. Trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é quando o corpo está subindo ou descendo. No caso aqui, ó, se eu considerar que o menino está subindo, a força está sendo aplicada para cima, nesse caso aqui, o que acontece? Ele está movimentando contra a gravidade. A gravidade é a força-peso, ela puxa a Terra puxa os corpos para a superfície, não é? Então, no caso, ele está andando contra a gravidade. Então, eu vou usar o sinalzinho do menos. Quando o corpo estiver descendo, ele estiver sendo puxado por essa força-peso, o que vai acontecer? Eu vou usar o sinal positivo. Para calcular o trabalho da força-peso, eu vou usar a massa vezes a gravidade vezes a altura. Esse MVG aqui, na verdade, a gente sabe que MVG é o peso, vezes a altura, certo? O trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, ele acontece quando eu tenho o trabalho realizado sobre uma mola ou sobre um corpo elástico, certo? O trabalho realizado em um corpo elástico, ele é dado pela expressão mais ou menos, né? Mais ou menos F vezes X sobre 2. Mais ou menos. O mais quando eu tenho a expansão. O menos quando eu tenho a compressão. Nesse caso aqui, por que virou kx ao quadrado? Porque se eu pegar que o F, se eu considerar o F como K
vezes x, se eu substituir aqui, vai virar mais ou menos K vezes x sobre 2. Então, K, x vezes x ao quadrado. Então, x ao quadrado sobre 2. Vamos agora para a aplicação dos exercícios. Questão 14. Um trenó é puxado sobre uma superfície plana horizontal por uma força F de 600 newtons. O ângulo entre essa força e o sentido do movimento é de 30 graus. Sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros, calcule o trabalho realizado pela força, dado cosseno de 30 graus igual a 0,87. Bom, pessoal, então de acordo com a leitura, nós temos que a força aplicada no trenó, para que ele se desloque, é de 600 newtons. O deslocamento de um ponto ao outro aqui, nós temos que é 50 metros. O ângulo descrito sobre o deslocamento e a força é de 30 graus. Então, ele falou que o cosseno de 30 graus é para nós considerarmos 0,87. Como eu tenho um ângulo descrito, eu vou usar aqui trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo descrito. Trabalho é igual a força, que é 600, a distância ele nos deu 50, e o cosseno do ângulo descrito, que é o cosseno de 30, nós usamos 0,87. 600 vezes 50 vezes 0,87 vai dar 26.100 joules, certo? Questão 16. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante F que atua em um objeto de massa M, em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Calcule o trabalho em joules realizado por F nesse deslocamento. Bom, agora nesse outro exercício nós temos um gráfico, onde ele fala que a força é aplicada aqui em um corpo numa trajetória retilínea. Esse corpo ele se desloca aqui 12 metros. Então, se a gente for analisar a figura, o que eu tenho? Eu tenho nessa parte de cima aqui a área 1 e eu tenho uma outra parte aqui que eu chamei de área 2. Só que pela figura nós podemos observar que eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo na área 1 e tenho um triângulo na área 2. Como o gráfico é força vezes deslocamento, se eu pegar aqui, ó, que trabalho é a força vezes o deslocamento, eu já tenho o deslocamento, eu tenho a força, falta calcular quem? O trabalho. Então, eu posso falar que o trabalho vai ser igual à área da figura. Mas nós temos aqui que são duas áreas, então é a área 1 mais a área 2. A área 1 é a área de um triângulo, base vezes a altura sobre 2. A área 2 também é a área de um triângulo, base vezes a altura sobre 2. A base do primeiro triângulo, nós temos aqui que é 8. A altura desse triângulo, que vai daqui até aqui, nós temos que é 2, dividido por 2. Mais a base do outro triângulo. A base do outro triângulo, nós temos aqui que vai de 8 a 12. De 8 a 12, nós temos 4. E a altura? A altura vai ser essa parte aqui. Então, a altura dele é menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, eu peguei aqui, ó, 8 vezes 2, 16. Dividido por 2 dá 8. Ou cancelo 2 com 2, que já sobra o quê? O 8 aqui. Se eu pegar aqui, ó, mais vezes menos, vai dar menos, né? Mas se eu pegar 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2. Eu mantive, no caso aqui, o mais e o menos. Mas quando eu faço mais vezes menos, vai dar menos. Então, vai ficar 8 menos 2, eu tenho um trabalho realizado de 6 joules. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre trabalho.